Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estar estudando mais uma paraxá dessa semana, Bexalá, mandado para fora. E que coisa tremenda, irmãos, é estudar a Torá, irmão. Que coisa tremenda, é muita revelação, irmão. A gente começa a ver muitos significados em coisas que a gente lia antigamente e não via absolutamente nada, né? Eu já falei em outros vídeos e falo nesse também. A Torá, ela não é um livro. A Torá, ela é um código divino. Grava isso, irmão. Um código divino. E ele tá aí, né? Ela tá aí para a gente estudar e o Eterno revelar isso para nós. Ele quer revelar para aqueles que, como eu posso dizer, para aqueles que fuçam, né? Para aqueles que querem conhecer. Não tá fácil, não é fácil, né? Não é um livro qualquer, não é um livro. Então, irmãos, estudem as paraxá, estudem a Torá. A lei não foi abolida. Bexalá, a divisão do mar. A quarta paraxá do livro de Êxodo começa com Faraó mandando para fora o povo judeu do Egito. Os judeus seguiram em direção ao Monte Sinai para receber a Torá, mas foram perseguidos pelo Faraó e seu exército. Para os irmãos verem, por que Faraó perseguiu o povo judeu, mesmo depois dele ter mandado para fora, né? A gente vai pensar, porque o Eterno endureceu o coração, né? Sempre a nossa visão é uma visão muito rasa, irmão. A nossa teologia da profundidade de um prato de sopa, porque a gente não foi ensinado a pesquisar, né, a procurar se aprofundar. Existe um motivo para isso, né, um motivo muito mais significativo, né? Enfim, essa paraxá ela explica isso. Deus então dividiu o mar, permitindo aos judeus cruzar a salvo e afogou os egípcios. Os judeus prosseguiram a viagem ao Monte Sinai, com Deus provendo-os com alimento, né, o maná que milagrosamente caía do céu e a água que brotava das rochas. Quando estavam próximos do seu destino, eles foram atacados pela nação de Ameleque. Uma coisa interessante aqui do maná, irmão, eu estava pesquisando, a palavra maná significa manhu, né, e manhu significa o que é ele, né? Uma coisa até meio sem sentido, né? O que é ele? O que é ele? Né? Teria muito mais sentido se fosse o que é isso? Né? Mas não, o povo judeu falava maná, né? Manhu, o que é ele? Aí quando a gente lê lá em João capítulo 6, verso 35, a gente vai ver Yeshua falando: eu sou o pão da vida. Então, é impossível a gente não linkar, pelo menos, né, irmão? É impossível não achar uma coerência nisso, né? Era como se Yeshua estivesse falando: eu sou o alimento, eu sou o maná, eu estava com vocês no deserto alimentando. Pelo menos eu tive esse entendimento na hora, quando eu descobri que a palavra manhu significa o que é ele, né? É como se Yeshua estivesse falando: eu sou o maná, eu sou o alimento, eu sou o pão da vida. Enfim, vamos lá. Iosef deixou instruções. Olha a outra revelação aqui, tremenda, irmãos, através dos ossos de José. E isso a gente só vai entender por causa do hebraico, né? Se não fosse pelo hebraico, a gente não entender isso. Iosef deixou instruções para os judeus levarem seus restos mortais com eles, quando saíram do Egito. Moshe se encarregou de transladar os restos de José, consigo, quando os judeus saíram do Egito, que finalmente foram enterrados em Shechem. Os ossos de José. Moisés levou com ele os ossos de José. A palavra hebraica para osso é etzem, que também significa essência. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Aí vocês vão entender o que eu estava falando. O povo judeu estava pronto para embarcar
numa viagem pelo deserto, cujos perigos e aridez eram reflexos da sua desolação espiritual. Para sobreviver a essa viagem, Moisés assegurou-se de que o povo estivesse acompanhado pela essência e o espírito de José. Muita gente vai até falar, isso é espiritismo, tal. Isso não tem nada a ver, irmão. A essência de José é expressa em seu nome. Olha aqui a continuação, que significa que ele o acrescente, porque quando nasceu, sua mãe Raquel rezou que Deus acrescente outro filho a mim. Essa vontade contém o desejo de recepcionar calorosamente o outro. O judeu que se encontra distanciado de Deus e de seu povo, de volta. Em um sentido mais amplo, isso inclui o desejo de transformar a realidade mundana em um veículo para a santidade, que é o objetivo para a qual foi originalmente criada. A Odisseia do exílio se assemelha a uma travessia por um deserto árido e perigoso. Para preservar em nosso rumo através dos períodos de desolação espiritual, devemos nos imbuir da essência de José. Precisamos nos esforçar para trazer de volta até mesmo os indivíduos distanciados e rebeldes, mostrando-lhes que eles realmente são os queridos filhos do Eterno. Quando nos mantemos fiéis a este objetivo, nos asseguramos de que, no final, ninguém será abandonado. Deus sabia que o povo judeu não se sentiria completamente livre das garras de Faraó, enquanto esse estivesse vivo. Aqui, irmão, eles vão dar aqui um entendimento, do que eu falei logo no começo. Por que Faraó liberta o povo e depois vai atrás do povo para matar? Outra parte da leitura que eu achei muito coerente. Deus sabia que o povo judeu não se sentiria completamente livre das garras de Faraó enquanto estivesse vivo, e que essa ameaça potencial os impediria de receber a Torá em sua total plenitude. Por essa razão, Deus fez que o Faraó se tornasse obstinado novamente, inspirando com a ideia de perseguir os judeus até a costa do Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Quando ouviram aproximando-se, os judeus entraram em pânico. Aceitar os desafios espirituais. Mas a gente sabe aqui o que aconteceu, irmãos? O Midrash oferece outra interpretação. Ao persegui-los, o faraó aproximou os judeus para mais perto do Eterno. E isso ficou evidenciado pelo seu clamor a ele quando viram aproximar-se o exército de Faraó, exército egípcio. Sem dúvida, muitas vezes é diante de um obstáculo que se despertam nossas mais profundas reservas de energia. Quando somos confrontados com um desafio, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual, em vez de tentar evitá-lo. O conforto e a complacência podem nos fazer perder de vista nossas prioridades e debilitar assim o sentido da urgência de uma missão divina. As adversidades físicas ou espirituais podem nos tirar desta indiferença ao debilitar nossa autoconfiança e nos blindar com a oportunidade de avançar nossa relação com Deus ao abrir caminho através dos obstáculos. Moisés tentou acalmar os judeus e começou a orar ao Eterno pela salvação. Mas Deus disse a Moisés que não precisava orar. A única coisa que deveria fazer era levantar o cajado sobre o mar para que este se dividisse, permitindo aos judeus atravessar a salvo. Eu vou ler mais essa parte aqui. Provocar a bênção do Eterno. A divisão do Mar de Junco, o Mar Vermelho, foi um acontecimento milagroso.
e sobrenatural. No entanto, era preciso que houvesse uma ação natural que desencadeasse o milagre. Deus ordenou o povo a prosseguir a viagem. Isso aqui é interessante, irmão. Isso aqui é interessante. Que tem um conceito dentro da Cabala, né? Que para o milagre acontecer, primeiro tem que ter uma atitude nossa, né? Tu quer que aconteça algum milagre na tua vida? Faça alguma coisa para ele acontecer. Olha que coisa interessante, né? Intrigante ao mesmo tempo profunda, pelo menos para mim é. E a gente vai ver a palavra de Deus dizendo: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, irmão, faz todo sentido, né? No entanto, era preciso que houvesse uma ação natural que desencadeasse um milagre. Deus ordenou o povo a prosseguir a viagem e a Moisés a levantar o cajado sobre as águas. Deus sempre exige que o ser humano atue primeiro, para somente depois ele realizar o milagre. Isso porque os eventos que acontecem em nosso envolvimento não nos afetam verdadeiramente. Apenas quando realizamos algum esforço é que apreciamos o milagre do eterno. O mesmo se aplica a todas as áreas da vida. Pedir as bênçãos de Deus não é suficiente. Devemos também fazer algum esforço para que esse possa servir como um canal para a bênção. O que eu falei bate com o que está escrito aqui, mas isso eu vi em outro estudo. Bom, eu vou parar por aqui, o vídeo já está em 11 minutos, né? E eu tenho certeza que só essa parte aqui, né, faz com que todos nós tenhamos várias reflexões, né, irmãos? E como eu falei, a Torá, ela é um código divino, e o Eterno, ele quer revelar essas maravilhas aqui, essas pedras preciosas que tem aqui, irmãos, para nós, né? Estudemos a Torá, né? Imagina se todo mundo, né, na igreja evangélica, né, se os pastores induzissem o povo a estudar a Torá. Como seria interessante, né? Cada um ali vindo com entendimento. Irmão, eu tive uma sacada aqui, ó. O que você acha? Que coisa tremenda, né? A gente ia linkar com Yeshua, né? É muito fácil hoje a gente linkar Isaac com Yeshua, né? Isaac ali é uma simbologia de Yeshua no Antigo Testamento. É muito fácil a gente linkar a arca com Yeshua, né, uma simbologia de Yeshua também, né, aqueles que estavam na arca quando o mundo estava sendo destruído, estavam guardados. Nós que estamos em Yeshua, mesmo no mundo tendo toda essa destruição, nós estamos guardados. E tem muito mais do que isso, irmão. Tem coisas que são claras, são óbvias, mas tem outras, né, que estão escondidas, né, e às vezes precisa do hebraico. Ver que coisa interessante aqui, né, sobre os ossos de José, o significado da palavra osso, que é a essência, né? Então, tinha um motivo de... Não sei se José pensou isso, né? Tá aí, já é uma discussão, né? Será que José sabia disso? Por isso que ele pediu para o povo levar, ou simplesmente porque ele não queria que os restos mortais dele estivessem ali, né? Mas a essência dele foi... né? Interessante isso, de alguma forma José estava ali com eles. Isso é tremendo, né? E tudo aquilo estava acontecendo também por causa de José, né? Que foi um governador do Egito lá atrás, e com certeza o povo judeu tinha uma grande consideração e respeito por José. Isso é tremendo, irmão. São vários reflexos, né? Infelizmente, o povo hoje não é ensinado a raciocinar, em pensar acerca de, né? É mais ou menos aqui, ó. Ouve isso aí, pronto, acabou, essa é a verdade absoluta. E não é assim, irmão, né? Quero terminar dizendo algo que eu sempre digo, né? A lei não foi abolida, a Torá é eterna, a Torá é santa. Estudemos a Torá, irmãos. Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.